a temática de hoje, dessa manhã, trata sobre o projeto de reforma do Código Eleitoral e também da instituição do nosso Código de Processo Eleitoral. Pela primeira vez, teremos no Brasil um código para nós chamarmos de nosso, né? Um Código de Processo Eleitoral. Projeto esse que está sendo brilhantemente conduzido pela deputada Margarete Coelho, deixando aqui também os parabéns pela condução de um trabalho hercúleo, que é essa alteração do código, alteração essa que se faz premente. Premente porque nós aqui, operadores do direito eleitoral, sabemos da dificuldade que é de sistematizar todas as leis e compreender de forma uniforme as normas que estão esparsas em lei das eleições, lei das inelegibilidades, lei dos partidos políticos, depois no próprio Código Eleitoral, que destaco, é da época de um período de exceção e várias das suas normas não estão recepcionadas pela nossa atual Carta Constitucional. Então, é passada a hora, sim, de nós termos o nosso código modificado, compilado, para a melhor compreensão e utilização de todos os operadores da área do direito eleitoral. E aqui eu vou estender um pouco mais o tema da minha abordagem, não para falar propriamente sobre as regras eleitorais, mas sim sobre uma temática relacionada ao Conexo e relacionada aos sistemas eleitorais. E faço isso porque eu tive a oportunidade de participar de audiência pública que foi realizada em comissão especial da Câmara dos Deputados para discutir a PEC 125, que tem como relatora a deputada Renata Abreu, e naquela oportunidade se tratou sobre a possível alteração, que está em discussão no nosso Congresso, do sistema proporcional hoje vigente. E o foco específico de temática de discussão foi o sistema distritão, que está se cogitando implementar em substituição ao sistema proporcional, que nós todos sabemos que é adotado no Brasil para a eleição dos parlamentares, com exceção ali dos nossos senadores, que são eleitos pelo sistema majoritário. Digo sempre que o sistema eleitoral proporcional, ele abre uma opção para o eleitor, opção clara. Vota-se nominalmente no candidato escolhido pelo eleitor naquela lista aberta, elaborada pelos partidos políticos, ou o eleitor tem a opção de votar exclusivamente naquela agremiação que mais satisfaça ali os seus interesses, com a qual ele tenha uma identidade ideológica. Porém, aqui é o ponto fulcral de incompreensão desse sistema por um dos principais atores do processo eleitoral, que é o eleitor. A quantidade de votos obtida nominalmente por um candidato nessa fórmula proporcional não é determinante para a sua eleição. Por quê? Para chegarmos em termos finais de obtenção da cadeira, nós sabemos que é necessário que a agremiação ultrapasse o quociente eleitoral ou, no mínimo, seja contemplada ali pelo sistema das sobras. Em suma, é um modelo de incompreensão absoluta pelo eleitor, que por quê? Esse eleitor vota num candidato da sua escolha, mas, na prática, ele não sabe quem ele elegeu. Porque o voto, apesar de ser dado ao candidato, ele tem como destinatário, primeiro, o partido político. A votação nominal só vai ganhar relevância para o candidato após o preenchimento pela agremiação do quociente partidário com obtenção das vagas às quais aquele partido terá direito, e aí sim, vamos distribuir entre os candidatos do partido mais votados. E essa regra só prevalece hoje nesse raciocínio horizontal linear pós a emenda constitucional 97, porque até então, para a confusão absoluta e completa do eleitor, o voto dado por ele poderia ajudar a eleger e ajudava a eleger o candidato de um outro partido, mas que disputou
aquela eleição, aquele pleito de forma coligada. Então, nesse contexto, por mais consciente e informado que o eleitor fosse, ele jamais poderia compreender nem garantir que o seu voto ajudasse a eleger um candidato pertencente sequer ao partido que ele apoiava. Consertou-se essa questão do desvirtuamento do voto? Sim, com o fim das coligações. Pelo menos nós vamos ter que aquela votação vai permanecer minimamente dentro da legenda. Isso já garante agora ao eleitor que ele pode, pelo menos ali, escolher o partido que ele vai apoiar. Outro grande ponto polêmico que envolve essa fórmula proporcional está no chamado efeito tiririca, e os defensores da substituição do sistema sempre lembram, não do candidato, mas sim do efeito por ele gerado, né? E nós temos os dados que foram aqui divulgados pela Câmara em 2018, apenas 27 dos 513 deputados, ou seja, o equivalente a 5%, obtiveram naquele pleito uma votação própria. Ou seja, atingiram o quociente eleitoral apenas 5% dos candidatos que foram para a disputa. O que significa que quase a totalidade de deputados e deputadas que foram eleitos foram por meio de um sistema de transferência de votos. Ou seja, nós temos ali uma maioria esmagadora dos eleitores não elege diretamente os seus candidatos. Porém, todos nós aqui sabemos das vicissitudes dessa fórmula proporcional, mas ela tem uma grande vantagem. E é aqui o ponto pelo qual eu defendo o sistema proporcional. Porque ele é que tem, por princípio básico, garantir a representação indireta, mas pelo menos aproximada, de todos os setores da nossa sociedade, principalmente das minorias. Ele é um sistema que privilegia o pluralismo político, que é, nós sabemos, o fundamento da nossa República Federativa do Brasil. Então, nessa proposta de discussão do sistema proporcional pelo sistema distritão, ou inclusive pelo sistema que o ministro Barroso defende, o sistema distrital misto, e eu vou fazer aqui um recorte, por causa do tempo, ao sistema distritão, o sistema distritão, para mim, é o pior dos sistemas a partir do qual se pode cogitar na eventual substituição do sistema proporcional. Ele é de maior simplicidade e de maior compreensão pelo eleitor? Claro, sim. Por quê? Pelo distritão, o candidato mais votado será o candidato eleito. Não iremos falar mais de quociente eleitoral, não precisaremos falar de divisão do Estado em distritos, o que torna a fórmula muito mais simplista. Porém, a singeleza dessa fórmula não revela, não põe luzes nos seus inconvenientes frente à nossa democracia e à real representatividade política. Por quê? Aqui nós vamos ter que os votos dados a um candidato vinculado a um partido político não serão somados. Nós não teremos aquele fenômeno que o cientista político Jair Nicolau fala de voto não transferível. O voto vai passar a pertencer exclusivamente ao candidato mais votado e não mais à sua agremiação. E aqui é um ponto que eu digo. Se nós temos um sistema proporcional, o efeito tiririca, no sistema distritão nós teremos o efeito dos ricos e famosos. Por quê? É um sistema que vai privilegiar aqueles que já têm mandato e, portanto, já têm uma visibilidade pública, ou aqueles que têm, de alguma forma, uma visibilidade perante o seu eleitorado, seja programas de televisão, programas de rádio. Hoje, a internet prolifera a formação ali de novas candidaturas. Então, nós vamos ter a predominância de candidaturas individuais, de candidaturas personalíssimas, em detrimento das pautas e dos programas
partidários. E nós precisamos aqui levar em consideração que quanto maior for o distrito, menos representativo será o parlamento, porque aquele que foi eleito, ele vai privilegiar e defender somente os que o elegeram, e as pautas daqueles que votaram no candidato mais eleito, menosprezando os interesses da minoria que ficou vencida. E eu pergunto, como se vai dar essa representatividade dessas minorias, que normalmente são defendidas por representantes cujas candidaturas não são as candidaturas mais dispendiosas? Então, nós vamos ter, além disso, o efeito do desperdício de votos, porque nós não vamos considerar nesse sistema a totalidade de votos que foi atribuída ali para essa minoria. Em suma, as eleições vão ser 100% individualizadas, em total desprestígio às agremiações. E essas agremiações, elas são imprescindíveis à nossa democracia. E por quê? E eu falo isso não só para a questão do sistema eleitoral, mas também para candidaturas independentes. É um tema que sempre volta à tona, ainda está pendente no Supremo Tribunal Federal, inclusive, de decisão, uma vez que os partidos políticos são o elo de ligação entre as pautas da sociedade e os governantes. O sistema de distrito, ele vai enfraquecer os partidos políticos, porque cada candidato vai ser partido de si próprio, eleito a partir dos seus próprios méritos, não dependendo dos votos dados ali à coligação. Além disso, nós vamos ter uma violação frontal à fidelidade partidária, porque o eleito pode se sentir não obrigado, de nenhum modo, a ter coerência com as pautas e diretrizes da agremiação, que vai levar a uma desorganização total do sistema partidário, da forma como ele se apresenta hoje. Então, para concluir, por mais que o sistema proporcional apresente defeitos relevantes, que merecem ainda uma calibragem, nós temos que, ao longo dos anos, o sistema proporcional ele vem sofrendo algumas correções. Volto aqui no exemplo do fim das coligações, que sequer foram testadas para as eleições dos deputados federais e estaduais que ocorrerão no ano que vem. E já está se querendo alterar o sistema para as próximas eleições de 2022. Nós temos a cláusula de barreira, a cláusula do desempenho mínimo obrigatório individual, a disputa das sobras pelos partidos políticos. Ao passo que o sistema distritão ele não é adotado em nenhuma democracia sólida do mundo. Só citando a título de exemplo, países como Afeganistão e Jordânia adota o sistema, e outras nações insulares adotam o sistema chamado sistema distritão. O ministro Tarcísio, na sua fala, ele fez uma seguinte indagação: extinguir a justiça eleitoral é a solução? E aí, eu pegando o gancho na pergunta de Vossa Excelência, ministro, eu faço o seguinte: enfraquecer os partidos políticos é a solução? Entendo que não. Qualquer reforma política que nós venhamos a pensar adotar no Brasil, em termos de sistema eleitoral, deve evitar o enfraquecimento dos partidos políticos. E por quê? Porque foi opção do nosso poder constituinte originário dar o protagonismo aos partidos políticos, colocando as agremiações como indispensáveis ao modelo de democracia representativa. Portanto, enfraquecer as agremiações em um contexto político de já tão grande fragmentação partidária, está tão grande desprestígio dos partidos, de descrédito da população, do eleitor para com as agremiações e também para os candidatos, não é a decisão, no momento, mais acertada para o nosso país. Então, com essas palavras aqui, eu vou reiterar meus agradecimentos pelo convite, dizer que para mim é sempre uma honra e uma alegria estar aqui com vocês, do lado de pessoas tão ilustres no nosso Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo.